quando nós podemos meditar naquilo que nós cantamos, né? Meditar na pessoa e na obra bendita do Senhor Jesus Cristo. Este cântico nos acompanha por muitos anos, né? Embora não seja usado na igreja, na congregação, mas nós usamos por muito tempo nas reuniões de jovens, e sempre nós temos proveito quando cantamos e temos saudade daquele tempo, não somente desse cântico, mas de tantos outros, né, que nós realmente cantamos verdades preciosas para a nossa vida espiritual. E ele vai nos ajudar também na meditação desta noite. Nós vamos para Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Versículo 17. Nós vamos gastar alguns minutos, né, algum tempo precioso aqui lendo esses versículos. Nós vamos ler até o versículo 42, uma leitura extensa, mas a palavra de Deus só lida, ela já serve de consolo e de edificação espiritual para cada um de nós, né? Atos capítulo 5, versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Quando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que vira a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não mais ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens,
mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois disse: levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Preste atenção no versículo 39. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Amém. Nós estamos diante de versículos preciosos de um acontecimento na palavra de Deus, cheio de ensinamentos, cheio de fortalecimento, cheio de acontecimentos que fazem com que nós comecemos a pensar no que é servir a Deus. Nós olhamos para esse episódio da palavra de Deus e vemos o poder de Deus agindo na vida do homem. Nós vemos o poder da obra redentora do Senhor Jesus Cristo na vida do ser humano, na vida especialmente daqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Aqueles apóstolos estavam presos, mas o Senhor, com todo o seu amor e poder, enviou o seu anjo para retirar aqueles homens daquela prisão. E o Senhor fez isso com a sua autoridade, com o seu poder, com o seu amor. Quando os guardas, os responsáveis foram procurá-los, eles não estavam mais acorrentados, eles não estavam mais enjaulados, encarcerados. O Senhor, através do seu anjo, os conduziu para fora, para a liberdade, para a presença do seu amor, né? Nós sabemos que aqueles apóstolos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, foram presos por inveja, pela seita daqueles que pregavam e se intitulavam representantes da lei e de Deus. Nós sabemos que eles foram presos porque eles estavam pregando a palavra de Deus, apresentando ao povo no templo, de casa em casa, na rua, em todos os lugares, aquilo que Deus fez nas suas vidas, a obra de Deus que os transformou, que os libertou do pecado e da morte eterna. E quando nós olhamos para isso, para esses versículos, para esta mensagem, para esta palavra, para este acontecimento na palavra de Deus, me leva a pensar na obra de Deus. O que é a obra de Deus? O que é ser cristão? O que é aceitar o Senhor Jesus Cristo e viver para Ele? Nós observamos o poder de Deus operando para libertar aqueles homens ali presos naquele cárcere. E aqueles líderes que por inveja os prenderam, que por inveja queriam matá-los, no versículo 33, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles foram salvos, libertos pelo poder de Deus. E de fato, meus queridos irmãos, esses versículos nos levam a meditar no que é
a obra de Deus. Muitas vezes nós não paramos para meditar, para se aprofundar no que é ser salvo, no que é ser cristão. Não que nós não saibamos o valor que isso tem para cada um de nós, mas muitas vezes as coisas deste mundo, os trabalhos, as fadigas, as preocupações, aquilo que nós temos que edificar, aquilo que nós temos que ganhar, que conquistar com as nossas mãos, a educação que nós temos que dar aos nossos filhos, o cuidado que nós temos com o nosso lar, com a nossa saúde, a nossa vida aqui neste mundo muitas vezes sufoca a verdadeira razão de estarmos aqui caminhando neste mundo. E a verdadeira razão de estarmos caminhando no mundo tão perdido e tenebroso é que nós somos servos de Deus hoje. O que nós éramos antes de sermos servos de Deus? Miseráveis, né? Nós não tínhamos esperança alguma. Que esperança tínhamos antes de conhecer o Evangelho, antes de nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo? Que valor tínhamos antes de proclamar a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo? Que valor tínhamos? Mas agora nós somos parte da obra de Deus, que é grandiosa, que é gloriosa, que é majestosa. E nós vemos então o poder de Deus livrando os seus servos. Eles estavam presos ali por causa da obra de Deus. Mas Deus é fiel. Deus é fiel para com aqueles que Ele ama, para com aqueles que o amam, para com aqueles que dedicam as suas vidas pela obra de Deus, em prol do Evangelho. Aqueles que realmente reconhecem o valor do sangue derramado na cruz do Calvário. Aqueles que realmente a todo instante, em todo momento, está pensando, está comprometido com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para nos colocar em tal situação de honra, em tal situação de gozo de sermos servos de Deus. Então aqueles homens chamaram aqueles apóstolos, trouxeram novamente eles para questionarem, para conversarem. Eles queriam matá-los, eles estavam enfurecidos. Mas nesta ocasião, um homem chamado Gamaliel, e eu acredito que mesmo entre aqueles homens, havia alguns que tinham a luz de Deus. E um desses homens era Gamaliel. Ele é sábio. A palavra de Deus nos apresenta ele, e nós podemos observar, através das suas palavras aqui, do seu proceder, que ele tinha muito mais do agir de Deus, da palavra de Deus, do que dos costumes da seita dos saduceus, ou dos fariseus, ou daqueles líderes ali religiosos de Israel. E ele diz: Israelitas, atentai bem, versículo 35, no que ides fazer a esses homens. Veja o que esse homem está dizendo. E ele vem e diz que Teudas trouxe 400 homens com ele, e quando ele foi morto, a obra desse Teudas acabou. E ele disse: depois se levantou Judas e trouxe muitos com ele, e quando este homem pereceu, os que estavam com ele foram dispersos. Obras dos homens, planos humanos. Gamaliel estava atento aos acontecimentos, estava observando e com certeza esperando o Messias, que era o Senhor Jesus Cristo. E ele então olhou para aqueles líderes, para aqueles homens e disse: atentai, não vamos fazer nada de mal a esses homens. E por que ele diz isso? Porque ele estava contemplando a obra de Deus. Ele sabia o que muitas vezes os cristãos não sabem. O que ele disse: agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá.
Gamaliel está dando um ensino para nós. Porque não existe perseverança, prosperidade nos planos humanos. Mas quando a obra é de Deus, ela não vai falir. A obra de Deus não fale, ela é poderosa. E quando Gamaliel observou a obra que Deus fez, tirando esses apóstolos da prisão, de grades trancadas, com sentinelas, com soldados armados, como se fosse mágica, ele começou a entender que aquilo ali não era obra de homens, e disse: mas se é de Deus, não podereis destruí-los. De fato, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário por nós não foi aniquilado, não foi destruído, não terminou em nada. Mas até hoje, até nos nossos dias, soa-se o Evangelho aos corações, é proclamado a salvação, e muitos aceitam o Senhor Jesus Cristo e podem com gozo, com alegria, com satisfação entender o que Jesus fez por nós na cruz, aceitar e participar da obra de Deus, que é grandiosa. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. É o que ele disse. E aqueles homens então concordaram com ele. E então eles açoitaram aqueles discípulos e soltaram. Eles saíram do Sinédrio naquele instante. E eles pararam com a obra de Deus? Não. Eles estavam presos. Eles acabaram de ser açoitados. As feridas ainda doíam. O sangue ainda estava correndo. Os movimentos estavam limitados, porque foram açoitados. As suas costas talvez não podiam sequer encostar para dormir. O sofrimento dado por amarem o sangue derramado da cruz do Senhor Jesus Cristo estava sobre as suas feridas, sobre os seus ombros, sobre as suas costas. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, lemos os apóstolos foram açoitados. O que tem isso? Meus queridos irmãos, nós nunca fomos açoitados. Pode ser que nós tenhamos levado algumas cintadas quando crianças. E aquilo doeu muito, nós sabemos que dói. Um puxão de orelha, como a orelha dói. Gustavo não sabe o que é isso, nunca precisou levar um negócio desse. Graças a Deus. Mas aqueles homens ali estavam sangrando ainda. As suas feridas estavam inflamadas ainda pelos açoites. Mas eles foram libertos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E eles pertenciam a uma obra que não vai falir, e que não faliu, e que não vai falir, que é a obra de Deus. E esta obra é a que nós representamos aqui na terra. Eu e você. Que somos embaixadores, os apóstolos eram embaixadores. Na palavra de Deus nos diz que nós somos embaixadores de Cristo, representantes oficiais do Evangelho. E esses homens, com as suas feridas doloridas, sangrando ainda, eles saíram de lá regozijando-se. O que a palavra de Deus está nos mostrando, meus queridos irmãos? Homens que foram quase mortos, que sofreram por amarem, por valorizarem, por testemunharem do Senhor Jesus Cristo. Dignos, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, isso nos faz pensar, isso me faz pensar. Eu não tenho sofrido nada pelo Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, eu tenho recebido bênçãos e mais bênçãos dele. Gozo e mais gozo pela salvação que tenho. Ele tem me dado tudo.
Mas esses homens aqui foram açoitados, foram chicoteados e tinham gozo em servir a Jesus. E eles saíram lá maltratados, machucados, e eles foram para o templo e foram todos os dias de casa em casa e não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Não é necessário perguntar, né? O que nós vamos aceitar fazer pelo Senhor Jesus. O que nós vamos aceitar sofrer pela obra de Deus. Quais privações nós vamos ter em função, em propósito deste nome. Que privações nós vamos passar porque nós amamos aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, foi o que foi cantado. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por mim. Foi no Calvário que Ele mostrou ao mundo inteiro como se ama. Foi com as suas mãos pregadas no madeiro e os seus pés. Foi ainda sentindo dores horríveis das chicotadas, com a coroa de espinhos que foi tecida na sua fronte, que Ele nos amou, que Ele nos mostrou, que Ele mostrou ao mundo inteiro o que é amar. E meus queridos irmãos, estes homens estavam dando o exemplo de amar o que o Senhor Jesus fez por eles. Açoitados, mas alegres, felizes, porque podiam agora, de novo, ir todos os dias no templo, de casa em casa, para não deixar, não cessar de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E quando nós lemos Jesus, o Cristo, é porque eles criam realmente. E esta palavra diz: o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o prometido de Deus, que veio morrer em meu lugar e em seu lugar. Portanto, nós não temos muitas vezes dado valor a esta obra, a obra de Deus. Muitas vezes nos custa muito estar nas reuniões com frequência. Muitas vezes nos custa muito abrir a palavra de Deus para ler, para meditar nela. Muitas vezes nos custa muito dobrar os nossos joelhos e passar um tempo em comunhão com Deus. Muitas vezes nos custa muito falar do Senhor Jesus Cristo, às vezes até aos nossos amigos e parentes em quem gostamos, em quem nós nos preocupamos. Sabe, nos custa muito dar o devido valor à obra do Senhor Jesus Cristo por nós. E nós vivemos dias trabalhando, estudando, e nos esquecemos que somos representantes do Senhor Jesus Cristo, e que a nossa obrigação, e que principalmente deveríamos estar aqui neste mundo, para proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós começamos a olhar para as religiões, para as outras igrejas, entre aspas, para os outros grupos. Ah, porque lá tem isso, porque lá tem aquilo, porque não sei o quê. E começamos a, ali é bom. Ah, fulano é bom. E em determinado lugar prega-se que não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Isso pode, isso pode, aquilo pode. E nós esquecemos do Evangelho genuíno. E como essas coisas facilitam a nossa vida, tiram-nos a responsabilidade de andarmos com Cristo
como devemos andar, nós começamos a dar ouvidos para essas coisas. Mas quando nós temos que pegar a palavra de Deus e analisar o que Deus quer que nós façamos e a maneira que nós vivemos, é muito difícil para nós. Quando eu tenho que abandonar os meus pecados, os meus erros, o meu jeito pessoal de ser, natural de ser, para estar de conformidade com a palavra de Deus e condizente com o que Jesus Cristo fez, é muito difícil. Que privações nós vamos passar porque somos servos de Deus? O que nós temos que abandonar porque nós amamos o Senhor Jesus Cristo? Quando nós somos tão egoístas e pensamos mais no que nós queremos, mais no nosso bem-estar, mais nos nossos desejos, mais naquilo que o mundo nos apresenta, mais naquilo que Satanás nos oferece, deixamos de servir a Jesus Cristo. Deixamos de andar realmente em verdade com Ele e de fato nos aproximarmos dEle, termos comunhão com Ele, nos privarmos daquilo que nos atrapalha, de andarmos e servirmos, de estarmos junto com o Senhor, de servir a Ele numa esfera completa, naquilo que é a obra de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas, nós consideramos muito difícil. A ponto de pessoas se entregarem ao pecado, a ponto de pessoas que um dia dizerem que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, de dizerem que reconheceram como Senhor e Salvador. Ah, Senhor, o Senhor morreu por mim. A ponto de descer as águas do batismo e confessar publicamente que Jesus Cristo morreu por ele. Mas abandona, mas despreza a vontade e a palavra de Deus, rejeita o amor de Deus, vira as costas para aquele que foi crucificado na cruz do Calvário. Por quê? Porque o que eu quero é o que importa. Porque o que me satisfaz é o que importa. Porque eu não fui chicoteado até a morte. Porque eu não sofro perseguições. Ah, mas Deus é amor. Ele me ama. Meus queridos irmãos, nós vamos estar diante do Senhor. Graças a Deus que a palavra de Deus nos afirma isso. Para recebermos segundo as nossas obras. Eu vou falar por mim, você vai falar por você. Não vamos responder por irmão nenhum. Graças a Deus que a palavra nos exorta. Porque temos consciência, não estamos enganados, que vamos comparecer no tribunal de Cristo para receber segundo as nossas obras. Lembra de Tomé? Quando o Senhor Jesus Cristo esteve naquela ocasião com os discípulos, Tomé não estava. O Senhor se pôs dentro daquele lugar como mágica. As portas estavam trancadas, fechadas. No outro primeiro dia da semana, Tomé estava lá. E o Senhor se pôs no meio deles e diz: Pai, seja convosco. E a primeira coisa que ele foi é falar com Tomé. Porque Tomé não estava naquele dia que ele chegou. E ele não estava acreditando. E o Senhor Jesus Cristo falou com ele no mesmo instante. Tomé estava em dívida com o Senhor. E nesta ocasião, a dívida tinha que ser paga. Olha aqui, Tomé. Põe o teu dedo aqui. Olha o meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus Cristo disse: porque vistes, crestes, bem-aventurados são os que não viram e creram. Portanto, meus queridos irmãos, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A obra de Deus é perfeita. A obra humana é falível. Mas Deus é fiel. E nós vamos
graças a Deus, estar diante dele para acertar cada uma das nossas pendências. Ele é fiel e justo. Assim a palavra de Deus nos afirma.